Olá, bom dia, muito bom dia. Programa Pedra Angular, de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. Este programa tem o objetivo e a finalidade de transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, não estamos aqui para denegrir ninguém, não. Queremos falar a verdade, mas também não iremos se congratular com falsas doutrinas, com engano, com ensinos errados. Nós somos independentes, somos livres. Nós não temos nenhuma lei senão o amor, nenhum livro senão a Bíblia, nenhum credo senão Cristo. E Cristo é a nossa cabeça e a Bíblia é o nosso manual. Então, esta é a convicção que temos. Não se congratulamos com religiões, com denominações, porque são contrários às Escrituras. Então nós vamos em frente na nossa programação, que a graça do Senhor Jesus Cristo te ajude nesta manhã a compreender as Escrituras. Nós estamos falando sobre a semana chamada Santa, porque de Santa só tem o nome. Nós sabemos que todas as semanas para nós deve ser santa. Todas as semanas nós devemos praticar a verdade, viver a verdade, fazer as coisas corretas. E a palavra santo quer dizer separado para o serviço. Todas as semanas nós devemos ser separados para o serviço do Senhor, praticar a obra do Senhor. Não só é uma semana do ano, mas todos os dias, todas as horas, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Agora observe, essa semana chamada Santa, que nós vamos falar dela aqui, cada dia foi colocada pela Igreja Romana como quando Jesus entrou em Jerusalém, sua última semana de vida. Ele entrou no domingo e no outro domingo ele ressuscitou. Então nós temos a entrada triunfal em Jerusalém, onde as pessoas pegavam ramos e colocavam para ele passar montado em um jumentinho. As pessoas não só pegavam ramos, mas estendiam seus mantos pelos caminhos. E outros espalhavam ramos que tinham cortado dos campos. E caminhavam adiante dele, como os seguiam, e proclamavam: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Bendito seja o rei vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. Então nós temos a leitura em Marcos capítulo 11. Você pode ler o capítulo 11 do 1 até o 11 e você verá isto aqui. Então aqui foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Entrando ali em Jerusalém, ele ficou até o dia de sua morte, depois veio o sepultamento e a ressurreição. Então ele entra em Jerusalém num domingo, e aí nós temos o seguinte, quero deixar só um lembrete, que os dias em Israel começam 6 horas da tarde.
nosso dia aqui começa pela manhã, mas na cultura judaica os dias começam às 6 horas da tarde. Então, 6 horas da tarde do domingo já é a segunda-feira. Então aí já começou a segunda-feira, 6 horas da tarde. 6 horas da tarde da segunda-feira já é a terça-feira. Então aqui nós pegamos os dias, começamos o dia através da manhã. Lá eles começam o dia através da tarde. Uma vez que a Bíblia diz em Gênesis: houve tarde e manhã no primeiro dia. Houve tarde e manhã no segundo dia. Observe, começa a tarde. Então Jesus entrou em Jerusalém, e isto simboliza, como eu falei no programa ontem, simboliza a entrada dele em nossas vidas para governar, reinar, ser o Senhor e Salvador de nossas vidas. Observe, uma vez que Jerusalém quer dizer habitação de paz, uma vez que Cristo habita em tua vida, você tem paz. Então esta entrada é a entrada dele em sua vida para reinar. Na segunda-feira, Jesus purifica o templo e nos dá a parábola da figueira. Veja só. Diz a Bíblia que Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo e observou tudo à sua volta. E como já era tarde, partiu para Betânia com os 12. Então veja só. Betânia era uma aldeia que ficava bem próxima de Jerusalém, a 3 quilômetros da cidade. Então, no dia seguinte, estava saindo de Betânia, Jesus teve fome e, avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela frutos. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas. Agora, observe, no dia seguinte, na segunda-feira, o que é que ele faz? Ele repreende aquela figueira e diz para ela: nunca mais alguém coma fruto de ti. E a figueira secou. Agora observe, esta figueira quer dizer o quê? Religião. A figueira não dava fruto, mas ela tinha folhas. E quando você vê uma árvore frutífera, quando ela dá as folhas da árvore simboliza a religião, e o fruto da árvore simboliza o que ela produz através da seiva, sendo que a seiva é o Espírito Santo. Então uma pessoa só é capaz de produzir frutos com o Espírito Santo. Mas aquela árvore não tinha fruto, ela só tinha folhas. E folhas aponta para a religião. E religião, sabe o que é que Jesus faz com religião? Ele faz religião secar. Ele fez aquela figueira secar para nunca mais nascer fruto dela. Então observe, isto era na segunda-feira. Observe, o que acontece com as religiões? As religiões estão secas, as denominações não produzem fruto, só tem religiosidade. Um emaranhado de pessoas reunidas para um ponto de encontro, para cumprir um ritual. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Isto foi o que Jesus nos ensinou. Então veja. Aí Jesus entrou no templo, começou a expulsar o que estava ali, os cambistas, derrubou as mesas, cadeiras dos que comercializavam pombas, também não permitiu que ninguém transportasse mercadoria para o templo e os admoestava exclamando: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas
Vós, contudo, a tendes transformado em covil de ladrões e salteadores. Então veja só. Na segunda-feira, ele faz aquela figueira secar. Olha só a semana que ele entrou em Jerusalém. Domingo, aí vem a segunda-feira. Fez aquela figueira secar para mostrar que religião não vale nada, vai secar. Religião são só folhas ornamentadas, é cada templo bonito, cada igreja bonita que tem, mas só são religiosidade. Isto está seco. Isto não produz frutos dignos do Espírito Santo. Aí ele vai ao templo para expulsar os cambistas, ou seja, primeiro ele entra na nossa vida, tira a religiosidade de nós e expulsa o que há de errado em nossas vidas. Então observe comigo. Observe como ele faz. Olha a semana. Domingo ele entra, na segunda ele tira a religiosidade. Quando Jesus entra na tua vida, a primeira coisa que ele tira de ti é a religião. A segunda, ele expulsa o que há de errado em tua vida, porque uma vez que ele se torna um morador daquela casa, ele quer ver a casa limpa, bem cuidada. Então ele expulsa cambista, ele expulsa os cambistas. Então, ele expulsa os cambistas do templo, ele expulsa todos os cambistas, todos os ladrões, todos aqueles que estão fazendo da casa dele aquilo que não é digno. A minha casa é casa de oração e vós a transformais em covil de ladrões e salteadores. Então veja só, o que foi que fizeram? O que foi que fez a religião? A religião usou, barganhou, mercadejou a fé das pessoas para conseguir dinheiro, para conseguir meios de vida. É o que nós temos aí, o que nós vemos na religião. Denominações. Abre-se uma igreja em cada esquina e todas falsas. Todas são enganos. A começar da mãe, a igreja romana que ensina todo engano. Então veja só. Aí Jesus o que ele quer? Expulsar o que há de errado em tua vida. Expulsar o que não presta. Então na segunda-feira ele faz isso. Ele expulsa os cambistas dos templos. E o chefe dos sacerdotes não gosta. Não vai gostar disto. Então veja só. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, escutando essas críticas, começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois temia. Haja visto que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e ministração. E ao pôr do sol eles saíram da cidade. Observe. Nenhum chefe, nenhum sacerdote, nenhum líder religioso gosta desta programação, porque ela prega a verdade. Então eles tramam meios de como parar esta programação. E aí é o seguinte, quando você fala de Jesus, hoje você pode falar de religião tanto que for, e dizer que as pessoas vão receber bênção, vão receber isto, as pessoas gostam. Mas quando você fala de Jesus, que ele quer expulsar o mal de tua vida, o que não presta, aí as pessoas não querem. Vamos lá. Hoje nós estamos na terça-feira. Então, no domingo ele entra, na segunda ele expulsa, ele tira a religiosidade e expulsa os cambistas, expulsa o que há de errado na tua vida. Na terça-feira ele vai dar os ensinamentos para nos preparar. Preparar porque a traição vem por aí. Virá uma traição. E aí virá a tribulação, virá o sofrimento. Jesus iria sofrer e padecer.
mas ele vai nos preparar, nos mostrando a parábola dos lavradores mau. Ele vai nos mostrar que devemos pagar imposto, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Ele vai nos ensinar isto, porque nós devemos dar a Deus o que é para dar a Deus: a adoração, o louvor, a exaltação. O que é para dar a César? Os meus impostos. Pagarei os meus impostos em dia. Serei um cidadão digno, praticando meus direitos, exercendo os meus direitos e praticando os meus deveres, como cidadão aqui desta cidade em Pedra Branca. Mas dar a Deus, trocar o que é de Deus pelo que é de César, não. Então ele nos ensina a ser cidadão que honra as leis do seu país e vive de uma forma fidedigna, e um verdadeiro cristão que dá a Deus o que é de Deus. Aí ele nos ensina a realidade da ressurreição. Aí ele nos ensina o maior de todos os mandamentos, que é o amor. Amar Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e todo o teu entendimento. Isto é, na terça-feira ele está ensinando isso. Ele ensina que Cristo é o Senhor. Ele nos ensina a oferta da viúva pobre, a ofertar de forma correta. Não é mercadejar a fé das pessoas. Ele nos ensina como ser um ofertante na vida, dar tudo o que tem, mas não como esses mercadores da fé que diz para as pessoas: dê tudo o que você tem. Não, esses são ladrões e salteadores. Ele nos ensina o sinal do fim dos tempos. Ele nos ensina que virá uma grande tribulação. Ele nos ensina a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira, ligada a Israel, porque Israel é o relógio escatológico de Deus. Ele nos ensinou que a parábola da figueira, quando ela começa a brotar, o verão vem chegando. Então esta figueira é Israel que brotou, e Jesus nos ensinou que olhássemos para Israel, que seria o relógio escatológico da sua vinda. Ele nos ensinou o dia e a hora que estamos vivendo. Então tudo isto ele deu esses ensinamentos na terça-feira. E aí você sabe, ele estava preparando seus discípulos para as coisas piores que viria. E aí iria começar a surgir coisas difíceis. E deveríamos estar preparados para o pior. Mas quando uma pessoa é ensinada por Cristo, primeiramente Cristo entra no domingo. Na segunda, ele faz justamente isto, tira toda a religiosidade, simbolizado naquela figueira que não deu frutos. E aí ele faz o seguinte: ele queria encontrar frutos em Israel, mas não encontrou. Então, simbolizado naquela figueira, ele secou, nunca mais nasça frutos de ti. Ou seja, ele iria fechar as portas para Israel e iria abrir as portas para os gentios. E aí é o seguinte: quando ele vem até você, ele não quer encontrar religiosidade. Ele quer que você dê frutos. Ele não quer que você seja visto de aparência exterior, mas o que está dentro do interior que faz a diferença. Aí ele vai expulsar os cambistas do templo na segunda-feira. Observe. Se essa semana para as pessoas fosse realmente santa,
elas expulsavam o que não presta de sua vida e não voltaria mais a praticar aquilo. Mas as pessoas pegarão esta semana e dirão: eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Mas depois elas estarão praticando as mesmas coisas. Estão nas mentiras, nos adultérios, nas fornicações, estão enganados doutrinariamente e continuarão sendo enganados. Estão sendo falsos, invejosos, mas Jesus veio para expulsar de nós isto. Então, quando ele seca aquela figueira, os discípulos informam: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou Jesus, diz: tendes fé em Deus? E com toda certeza eu vos asseguro que qualquer pessoa que ordenar a este monte: levanta-te, lança no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que será realizado, crê que se realizará o que pede, e assim lhe será feito. Portanto eu vos afirmo: tudo o que pedirdes em oração, credes, recebereis. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-o, para que igualmente vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está no céu também não vos perdoará as vossas ofensas. Ele entra em Jerusalém no domingo. Na segunda, ele ensina que nós não devemos ter religião. Ensina que nós devemos expulsar as coisas erradas, deixar ele expulsar o que há de errado em nossas vidas, quando ele expulsou os cambistas do templo. E ensina-nos a orar da forma correta, a ter fé em Deus para conseguir, porque Deus honra a fé das pessoas. Deus não honra pessoas, Deus honra a fé das pessoas. E nos ensina a perdoar. Não é só recitar o Pai Nosso da boca para fora, é viver o Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os devedores. Aí ele diz: e tudo quanto pedides em oração, crendo recebereis, porque é a fé que faz você receber. E a fé, ela é produzida por Deus em nossos corações. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, olha o que ele nos ensina na segunda. Alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe. Porque sua oração não vale nada se você não perdoar aquele que te ofendeu. Ou mesmo se você tiver algo contra alguém, você deve ir lá e pedir perdão para ele, para que Deus também te perdoe. Então, não existe, deixa eu dizer para você, como você quer ser perdoado se você não liberar perdão? Como você quer ser abençoado se você não perdoar? Como sua oração será ouvida se você não perdoar? Não será ouvida. Se tiver algum ressentimento lá, esta oração não será ouvida. Então veja só, a fé perfeita, ela está baseada no perdão. Você consegue a fé perfeita através do perdão. Então veja só, é o perdão que nos credencia a receber algo de Deus. Então observe só o seguinte. Eu quero concluir aqui a reflexão para você compreender. Isso tudo foi na segunda-feira. E na terça-feira, hoje, que eles estão celebrando esta Semana Santa hoje. Estão celebrando a Semana Santa agora, nessa semana.
É engraçado que as pessoas dizem, não é tempo para fazer o mal, é tempo para fazer isto. Quer dizer, todo tempo não é tempo para fazer o mal. Todo tempo é tempo para fazer o bem. Não é só em uma semana. Agora observe, às vezes a Semana Santa cai em março, às vezes cai em abril, às vezes é celebrado em abril. Você vê, né, como é que é a religiosidade. Tem que cumprir o ritual. Mas eu estou aqui para dizer para você que você tem que fazer o seguinte: todas as semanas deve ser santa em sua vida. Todas as semanas é semana para perdoar, para amar, para tratar bem o seu próximo, para expulsar o que não presta de sua vida, para deixar Deus trabalhar em tua vida, para mudar a tua vida, para te corrigir, para te admoestar. E hoje, como ele estava lá quando ele entrou no templo na terça-feira, quando entrou em Jerusalém, estava no templo ensinando-nos a ser verdadeiros cidadãos, tanto aqui na terra como no céu, tanto cidadão espiritual como natural, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, cumprir com os seus deveres, ter os seus direitos, cumprir os seus deveres, ser um cidadão verdadeiro. Ele nos ensinou, nos dando a realidade da ressurreição, nos ensinou o maior dos mandamentos. Você pode prosseguir a leitura em Marcos, no capítulo 12, que você vai ver. Ele nos ensinou a dar tudo o que temos e que somos a Deus. Nos ensinou a amar. Nos ensinou sobre o final dos tempos. Nos ensinou que viria problemas em nossas vidas e tribulações. Nos ensinou o momento e o tempo que estamos vivendo. Isto foi na terça. Amanhã, a quarta-feira, foi o pacto da traição, quando ele vai até Betânia e aquela mulher unge a ele, e Judas está se preparando, fazendo o pacto da traição. Então, ele nos prepara hoje para amanhã sofrermos as adversidades. Isto é, todos os dias. Ele nos prepara hoje. O hoje você deve ser preparado por ele para amanhã você vencer as adversidades que virão. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Foi bom estar com você. Eu não tenho mais tempo para continuar, mas amanhã é quarta-feira e nós vamos falar sobre isto, um pouco sobre esse pacto da traição e um pouco sobre o jejum. Que Deus te abençoe. A você que esteve do outro lado desta programação, ouvindo esta programação de fé, e aqueles que estão conosco através do Facebook, um forte abraço, que Deus te abençoe, te guarde, te ajude a compreender estas coisas, o que é uma Semana Santa. Nossos cultos são na rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, ali está o nosso tabernáculo. Cultos domingos e quartas-feiras, a partir das 19h30. Você é meu convidado especial para estar conosco. Venha, nós estamos reunidos em torno de uma fé perfeita, da verdadeira revelação da palavra revelada. Que Deus te abençoe e te ajude. Um forte abraço.